Eu não sei se você entende, quando nós oramos, né, ou até mesmo cantamos, sobre abrir mão de quem nós somos, né, para receber quem Ele é, ou até mesmo nós falamos sobre sujeitar o nosso conhecimento ao conhecimento de Deus. E de repente você diz amém, ou de repente você canta a música, lê a letra, e você não entende com clareza isso. Mas o apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele fala sobre que ele orava pelo espírito de sabedoria e de revelação, para que nós pudéssemos entender com clareza aquilo que Deus está falando à nossa vida, ao nosso coração, e que pudéssemos compreender com clareza aquilo que a Bíblia nos ensina. Amém? Amém. Eu quero dizer algo para você com muita clareza hoje. Existe, está disponível no dia de hoje uma palavra revelada para a sua vida. O que é a palavra revelada? A palavra revelada é quando as escamas caem dos seus olhos e com clareza tu consegue enxergar aquilo que você nunca tinha enxergado antes. É como se você pegasse aquela passagem da Bíblia e você falasse: tá, mas alguém botou isso aqui. Não tinha antes. E com clareza tu consegue enxergar, e a tua vida, ela não mudou porque você se arrepiou no culto, não mudou porque alguém colocou a mão na sua cabeça, não mudou porque você chorou demais e a Thalia cantou como nunca tinha cantado naquele domingo. Mas é uma mudança muito silenciosa. E se você olhar na Bíblia, né, nas passagens de Jesus, e muitas passagens de Jesus ele curava as pessoas, e o que ele falava? Vai e não conte para ninguém, ou vai e não peques mais. Quem gostava de fazer aquele alarde todo, quem era? Os fariseus. Mas Jesus não, ele ensinava, ele curava em silêncio. Amém? A transformação, a revelação e tudo que Deus quer fazer para a sua vida, eu acredito que na maioria das vezes vai ser no silêncio. Aquele momento que aquela chave vira, sabe? Que ninguém precisa olhar, dar para a tua cara e falar o seguinte: acorda, desperte. Não, aquele negócio que eu não entendi. Então essa é a palavra revelada que Deus tem preparado para a sua vida no dia de hoje. Amém? Amém. Antes de você abrir a sua Bíblia, queria contar para você um caso que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu estava me lembrando disso esses dias. Mais ou menos, acho que um ano e meio, um ano e pouquinho, mais ou menos. Eu fui buscar minha filha na escola. E aí, horário sempre muito apertado, eu sempre tentando fazer muitas coisas, né? Num prazo de 30 minutos eu tinha que buscar ela na escola, que era de um lado da cidade, eu tinha que pegar um trânsito para o outro lado da cidade, eu tinha que arrumar ela, para que a avó dela buscasse ela, levasse até o shopping, e eu automaticamente conseguisse atravessar toda a cidade para chegar no lugar que eu queria fazer um treino, em 30 minutos. Meu irmão, na época, né, eu estava lá, né, no meu carrinho, 211 cavalos, ali, rapaz, você tinha dinheiro, deixa comigo, estou acostumado. Aqui é piloto de fuga. E eu peguei a mãozinha na escola, botei no carro, o cara saía milhão assim, né? Vai empolgado, o carro assim. E cara, num momento de muito rápido, eu olhei para o lado, e quando eu olhei para frente, tinha um carro parado na minha frente. Eu bati meu carro com muita força. E quando bate o carro com muita força, quem já teve experiência aqui de um acidente sabe como é que é. Cara, a primeira coisa que eu fiz, eu olhei para minha filha, né? Não queria saber se eu, sei lá, se estava quebrado, se não estava. Mas a primeira coisa foi olhar para minha filha. E quando eu olhei para ela, ela estava num desespero. Que eu peguei ela, assim, saí do carro, não olhei para o carro do cara, não olhei mais ninguém. Fica muito sério. E eu peguei ela no colo assim, eu só falava para ela: calma, o papai está aqui, calma, o papai está aqui, está tudo bem, está tudo certo, foi só o susto, calma. Eu calmei ela, eu já chamei a minha sogra para vir para cá buscar ela, leva ela para pula-pula, que lá é a nossa salvação. E foi muito engraçado, minha sogra veio, pegou ela, ficou tudo certo e tal.
E aí, eu fiquei sem carro por um tempo, né? Meu carro foi para o concerto. E aí, quando meu carro voltou, uma das primeiras vezes que a Manuela foi entrar no carro, eu fui botar ela na cadeirinha. A primeira fala dela para mim foi: papai, vê se não vai bater o carro hoje. Eu brinquei. E automaticamente, outras vezes, isso começou a acontecer. A Manuela entrava no meu carro, ela: ó pai, hoje não vai bater o carro hoje. Não vai bater o carro hoje, não vai bater o carro hoje, não vai bater o carro hoje. Se ela me via dirigindo com uma mão só, ela já falava: pai, bota as duas mãos no volante. E eu falava: até que um dia ela: papai, cuidado, não vai bater o carro. Que vai bater o carro? Deu! Já passou, está vivendo o passado. E, cara, eu quis dar um sermão na menina. Quando, eu fiquei ali porque, cara, querendo voltar ao passado e aquele negócio de me machucar e tal. Na hora que veio na minha cabeça foi: ela só está assim porque a culpa é minha. Porque quando minha filha nasceu, quando falava segurança, proteção, provisão, direção, carinho e amor, ela lembrava de quem? Do papai. A minha filha entrava no carro, ia daqui a Florianópolis brincando, rindo e conversando, porque quem estava no volante? O papai dela. Se de repente tivesse um outro tio, ela não ia ter confiança. Você está me entendendo? Porque era o papai dela que estava ali, segurança. Só que a segurança que eu tinha, que ela tinha ao meu respeito, naquele momento, no meu descuido, tinha trincado. Ela confiava em mim, mas ela continuava confiando em mim, porém com algumas ressalvas. Olha, papai, eu vou com você, mas não bate mais o carro. Papai, eu vou com você, coloca o cinto. Papai, eu vou com você, mas coloca as duas mãos no volante. Então a minha filha ter uma insegurança a meu respeito não foi culpa dela, fui eu que imprimi isso nela. Ela já nasceu sabendo que provisão, segurança, amor e carinho vinha do pai e vinha da mãe. Ninguém precisou ensinar ela. Eu não peguei ela e ensinei ela. Ela não tinha capacidade intelectual de aprender isso. Mas naturalmente o seu DNA conversava com o meu DNA, que eu era o provedor, o amor, a paixão e naturalmente a segurança da vida dela. Quando eu bati o meu carro, eu bati única e exclusivamente por causa de uma escolha minha. Não foi um acidente, não foi sem querer, não foi um detalhe, foi uma escolha minha. Eu poderia ter pensado com mais cautela, eu poderia estar andando um pouquinho mais devagar, eu poderia ter pensado: eu estou com uma criança no carro, essa rota é perigosa, eu vou pela outra rota se eu estou com um pouquinho mais de pressa, eu vou ter um pouquinho mais de atenção, eu vou diminuir o volume do som, eu vou me concentrar mais na rota, eu vou fazer diferente, porque para mim é só para buscar ela e levar ela para casa, e eu arrumo ela lá em casa para não precisar fazer essa correria por uma proteção dela. Então a culpa da insegurança da minha filha era totalmente minha, totalmente do pai dela. Então eu cobrar dela uma palavra de segurança ou de confiança naquele momento não estava no meu direito. O que eu tinha que fazer agora? Trabalhar em cima da insegurança dela, para que ela entendesse que o papai não vai mais bater o carro. Você está me entendendo? E foi quando eu comecei a meditar sobre isso, e comecei a entender, baseado um pouco nos ensinamentos bíblicos, que todos nós temos a vida que merecemos. De repente, para você hoje que está passando por um momento de turbulência, de dificuldade, você que está passando por um problema, uma escassez em alguma área da sua vida, de repente você deve estar pensando: peraí, isso é muito forte, porque eu não acredito que eu não mereço isso. Eu não quero generalizar para você, e não quero que você trate isso como via de regra, amém? Vamos ser maduros. Mas eu Kainá, acredito que a maioria das coisas que nós vivemos
em todas as áreas da nossa vida são por questões de merecimento. Você vive e experimenta o que você merece. Cada um tem a vida que merece. Só que quando nós falamos a respeito da graça de Deus, do favor de Deus, e de nós que de repente estamos aqui todo domingo à noite, toda terça-feira, se alimentando da palavra, parece um pouco loucura. Porque quantos de vocês, assim como eu, já passaram ou estão passando por alguma dificuldade em alguma área da vida e estão se perguntando: Deus, por que eu estou passando por isso? Alguém está se fazendo essa pergunta essa noite? Quem aqui já se perguntou: o que eu fiz para merecer isso? O que aconteceu, Pai? Eu não mereço estar passando por isso. Só que não por via de regra, em tantas outras áreas, você tem o que você merece. A distância dos seus filhos, a desconfiança deles, o problema no casamento, o problema financeiro, o problemas nas amizades. É consequência, é escolhas. Cada um tem a vida que merece. Se de repente você tem colhido bons frutos, você tem dado bons resultados, parabéns. Cada um tem a vida que merece. Você se dedicou, você estudou, você foi atrás, você fez o que tinha que ser feito, parabéns. Cada um tem a vida que merece. Só que isso é um pouco conflitante quando nós falamos a respeito tanto da palavra quanto da vida que nós estamos vivendo hoje. Porque a nossa oração é do porquê. Deus, por que isso? Para que isso? Onde tu quer me levar nisso? Porque Deus, eu confio na tua graça, eu confio no teu favor imerecido, eu confio no teu amor, eu leio a tua palavra de dia e de noite, eu confio no poder da oração. E como assim, Kainan? Eu sou refém dessas coisas? Será que a graça de Deus ela não me alcança nisso também? Será que Deus se afastou de mim porque eu estou passando por tantas dificuldades? O que eu quero que você entenda nessa noite com muita clareza, e nós vamos trazer um embasamento bíblico para isso, eu preciso que você tenha muita atenção. Amém. É que a graça de Deus, ela não tem, preste atenção, a graça de Deus ela não tem total domínio sobre as suas escolhas. Amém? Amém. A graça de Deus, ela não tem total domínio sobre as suas escolhas. O que isso significa, Kainan? Que eu sou favorecido por Deus, mas eu posso viver como alguém sem favor. Você é favorecido por Deus, mas você pode estar vivendo nessa noite como alguém que não tem favor nenhum de Deus. E de repente essa seja a resposta para as suas perguntas. Porque de repente você se pergunta: cadê o favor? Cadê a graça? Cadê a proteção? Cadê a provisão? Cadê a direção do alto? Cadê a sabedoria divina? Cadê tudo aquilo que a Bíblia promete? E eu não estou experimentando isso. Porque de repente nessa noite você é favorecido por Deus, mas está vivendo como alguém que não tem favor nenhum. Mas como pode isso acontecer? Alguém que é favorecido por Deus e estar vivendo como alguém não favorecido por Deus? Isso a Bíblia explica. Abra comigo em Efésios capítulo 2. Você chegou lá? Amém? Amém. Efésios capítulo 2. Vamos começar a ler a partir do verso número 4. Mas Deus,
que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Só tem. Então, naturalmente, eu vou ser bem objetivo para que você entenda o que o apóstolo Paulo ele vem pontuando em Efésios e que vai combinar perfeitamente com o ensino que eu quero fazer para você essa noite. Amém? Eu falava para você o seguinte: você pode estar nessa noite, você tem entendimento que você é favorecido por Deus, mas você pode estar vivendo como alguém que não tem favor nenhum. E de repente essa seja a resposta para as suas orações. O porquê de alguns problemas, o porquê de algumas dificuldades, o porquê de algumas situações, e até mesmo o porquê de alguns merecimentos. A minha filha estava no carro, eu bati o carro com ela. A desconfiança dela nas próximas viagens ao meu respeito foi culpa de quem? Foi de Deus ou foi minha? Foi minha, amém? Agora, onde é que está o favor de Deus nesse negócio? Cadê a proteção divina? Cadê a sabedoria divina? Cadê o favor merecido de Deus para de repente me falar o seguinte: freia aqui, animal, vai devagar. Ou de repente vou puxar o freio, acabar a gasolina, sei lá, travar o disco de freio. Porque a gente que é crente, a gente já imagina tudo, né? Cavalo de fogo rosa, passando na frente, qualquer coisa. Só que das minhas escolhas, eu preciso entender que existe um domínio a qual a graça de Deus, de repente, não dará conta. Kainan, está meio confuso, tu vai entender lá no final. Só me segue. Porque você está envolvido com a graça, você está experimentando a graça, você está aqui sendo ministrado pela palavra, você escuta louvores, mas de repente o poder de decisão que você tem em algumas áreas da sua vida só te complica cada vez mais. E se você não entender aquilo que a Bíblia fala, que é aquilo que eu vou ensinar para você essa noite, de repente você é alguém que possui a graça, mas você vive como um desgraçado. Alguém que não tem graça. Como pode, Kainan, acontecer isso na minha vida? Como pode ter tantos merecimentos ruins? Como pode tirar tantos frutos ruins? Como pode colocar a mão e o negócio dar sempre errado? Como pode fluir essas coisas, essa água tão impura da minha vida? Isso você vai entender essa noite. Então o apóstolo Paulo é muito claro, que ele fala o seguinte: ele, além de pontuar algumas coisas no capítulo 1, o capítulo 2, ele começa falando o seguinte: olha, vocês estavam mortos, e Cristo vos vivificou, livrando vocês da condenação do pecado, E ele fala o seguinte: olha, a salvação, ela não vem de vocês, para que vocês não se gloriem. Ela é graça, é dom divino, é livre acesso ao trono da graça. Foi Deus que deu para vocês. Então, quando se fala a respeito do acesso a Deus, Deus ele resolveu o problema. E por que, Kainan? Porque no Antigo Testamento o ser humano ele não tinha um livre acesso. Experimenta você, do jeito que você está hoje, muitas vezes com princípio ruim, cometendo pecados, cheio de mentira e de engano, tentar se relacionar com Deus lá no Antigo Testamento. Tchau, pode enterrar, paixão. Não tinha. O pecado nunca se comunicou com a luz, jamais. Então, quando o apóstolo Paulo ele ensina isso em Efésios capítulo 2, ele fala o seguinte: o maior problema que você tinha, Deus ele acabou de resolver. Você tem livre acesso ao trono da graça. Se você está limpo ou não, se você está feliz ou triste,
se você cometeu erros ou não, você pode chegar diante de Deus pelo livre acesso conquistado na cruz do Calvário. Amém? Então ele diz aí, olha, todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, vinham até a mim. É o que Jesus ensina. Venham até a mim, vocês entenderão que o meu jugo, o meu fardo que é leve, suave, assim por diante. Então Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele conserta o caminho entre Deus e o homem. O caminho para o qual no Antigo Testamento não havia, em Cristo Jesus ele começa a ter de volta. O ser humano ele tem livre acesso, com ou sem pecado, com ou sem dor, com ou sem dificuldade. O ser humano ele começa a ter a sua identidade renovada em Deus. Amém? Amém. Então o apóstolo Paulo é claro, vocês foram salvos, independentemente dele, bonito ou feio, com ou sem talento, falando bem ou falando mal, vocês foram salvos por causa de Jesus Cristo. Isso não vem de vocês. Se vocês pensam que vocês podem fazer alguma coisa para aumentar isso, dar uma esmola, dar um dízimo, porque lá na igreja eu ajudo, então eu vou ter um lugarzinho melhor lá com Deus, está enganado. Amém, gente? Amém. Deus não barganha e faz troca com ninguém. No reino de Deus não existe negócio. Amém? Amém. Não é porque eu faço que eu recebo, não é negócio. Amém? Amém. Amém. Então quando nós falamos para você, quando eu falo para você que cada um tem a vida que merece, estou querendo dizer para você que você, por mais que você é salvo em Cristo Jesus, você ainda é refém das escolhas que você tem na sua vida. Amém? Amém? Você é salvo, você é liberto, você é curado, o Espírito Santo mora dentro de você, você tem a oportunidade de desfrutar de uma vida abundante nessa terra, mas ainda assim, tu é refém das tuas escolhas. Você ainda é escravo de tudo aquilo que você escolhe. Aí tu deve estar pensando, como pode, cara? Alguém que é salvo, liberto em Cristo Jesus, tem o livre acesso ao trono da graça, pode ir até Deus de qualquer jeito, mas mesmo assim continuar vivendo escravizado por alguma coisa. Eu também te pergunto, não pode? Como a gente pode ser tão tanso? Como pode a gente conhecer uma verdade como essa e sujeitar e submeter a nossa vida a escolhas que escravizam a nossa alma? Como pode a gente saber uma verdade como essa e escolher e submeter a nossa mente a pensamentos que nos reduzem a tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário? Como você pode sujeitar quem você é a mentiras, a enganos, a músicas, a amizades, relacionamentos, pessoas, ensinos que escravizam você e falam que você é pior do que você um dia já escutou algum dia? Não cabe. Então quando a Bíblia fala que o meu povo ele morre, ele perece pela falta de conhecimento, eu poderia dizer o seguinte, que o diabo ele não está preocupado em matar você, ele está preocupado em que você não descubra quem você é, porque enquanto você não descobrir quem você é, você vai ficar sentado nessa cadeira, reclamando, murmurando, não dando fruto. Está entendendo? Enquanto você não descobrir quem você é em Cristo Jesus, quando a sua identidade não estiver fortalecida em Cristo Jesus, enquanto você não vê com clareza, sem as escamas, sem as mentiras do passado, sem esses traumas, esses pensamentos que ficam rondando a sua cabeça, e você não conseguir se enxergar com clareza a luz da palavra, tu ainda vai continuar refém das suas escolhas. Você está num problema, aí você tenta sair dele, mas você não muda o seu pensamento, aí você fere as pessoas, você fere o casamento, você erra, você pratica iniquidades, aí você tenta consertar, aí você volta para aquela zona e a sua vida passa 10 anos, ela está igual, cometendo sempre as mesmas coisas. Porque alguém que é liberto, que é livre em Cristo Jesus, ainda não trouxe no nível do seu entendimento com clareza quem é. Então, sabe,
falar uma coisa. As suas experiências, preste atenção aqui. Eu não quero nessa noite negar as suas experiências. Um abuso, um abandono, uma dificuldade. Mas deixa eu te falar, você não é fruto das experiências que você teve no passado. Você é fruto das decisões que você tem hoje com aquilo que fizeram no passado. É você quem escolhe, fala o seguinte: cara, aquela experiência, beleza, machucou, me derrubou, mas eu não quero mais ser refém daquilo ali. Eu vou mudar minha rota hoje, eu vou mudar a forma de me ver à luz da palavra. Eu sou liberto em Cristo Jesus e eu não vou mais me escravizar por aquilo lá que aconteceu em 1910. A escolha é sua. Cada um tem a vida que merece. Então, se a tua vida hoje, desculpa a expressão, mas ao contrário de graça é desgraça, se a sua vida é uma desgraça em algumas áreas, fruto da forma como você lida com uma série de coisas. Amém? Amém. Então o apóstolo Paulo é muito claro a falar sobre isso. Tu és salvo, liberto, amado, cheio de coisas boas, bem-aventuranças em Cristo Jesus, cheio de graça. Mas você ainda pode ver uma vida com total desgraça. Ué, Carlinhos, mas aquilo ali não está escrito ali. De onde você tirou isso? Está inventando agora? Olha comigo o versículo 10, vamos dar continuidade. Olha o que ele diz. Todo mundo volta lá. Porque somos o quê? Feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que o que, igreja? Praticássemos, andássemos ou vivêssemos nelas. Amém? Amém? Como pode um Deus que te salva, te cura, te liberta, te livra do capiroto, te livra do diabo, das coisas ruins, tudo, do cramunhão, do que tu quiser, mas ao mesmo tempo ele fala: tudo isso aí, ó, bonitão, é de graça, tá? Te liberei, vai. Mas o apóstolo Paulo é muito sutil, porque isso aqui é uma carta. Isso aqui ele não foi falando agora, capítulo 13, numa aula gravada no YouTube, agora capítulo 3, vamos começar, não, é uma carta, e ele está inspirado por Deus, descendo essa palavra para o povo. Quando ele fala sobre, olha, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, ele está dando o início a um outro assunto, a qual ele vai discorrer no capítulo 13, no capítulo 4, no capítulo 5. Vá comigo para o capítulo 13, por favor, versículo 14. Você está comigo, amém? Amém. Vamos embora, vamos lá. Olha comigo a partir do versículo 14. Diz o seguinte: olha só, ele é uma oração, amém? Eu vou resumir para você. 14: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Só até aí. Deixa sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar aqui. Amém? Então o apóstolo Paulo, do 1 ao 2, 9, ele fala sobre a sua realidade em Cristo Jesus, conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então ele fala sobre o acesso. Quem abriu a porta? Está escancarado. Livre acesso ao trono da graça, direção divina, sabedoria do Pai, acesso a Deus, tudo aquilo que você já sabe. E ele dá uma continuidade falando o seguinte: olha, mas vocês foram criados em Cristo Jesus para ter acesso também às boas obras, e nessas boas obras vocês têm a condição de praticá-las.
de forma bem resumida e bem clara, o que o apóstolo Paulo está querendo dividir na minha e na sua vida, é que você entenda com clareza que você foi salvo. Amém? Amém. Mas a salvação se chama obra da salvação. Então você não só foi salvo, como você também está sendo salvo. Presta atenção. Você não foi só salvo, como você também está sendo salvo. Então, quando ele começa a falar sobre as boas obras, a qual nós temos a oportunidade de andar e praticar elas, é porque em Cristo Jesus você tem a oportunidade de fazer as coisas de forma diferente. Cada um tem a vida que merece. Por que cada um tem a vida que merece? Porque cada um é refém das suas escolhas. Eu sou livre em Cristo Jesus, mas eu ainda sou refém das minhas escolhas. Está entendendo? Amém. Você é livre em Cristo, aos olhos do Pai. Espiritualmente você é livre, mas você ainda assim é escravo, submisso das suas escolhas. A insegurança da minha filha não é culpa dela. Eu escolhi estar ou colocar ela naquela situação. Cada um tem a filha que merece. A insegurança dela e a responsabilidade de quem é minha. Se de repente ela ficasse com trauma e nunca mais quisesse andar com o carro, eu ia brigar com ela, condenar ela, deixar de castigo. Responsabilidade minha. Então o que a Bíblia está querendo nos falar comparado com a mensagem? Mesmo você sendo escravo das suas escolhas, das suas decisões, do que você faz com a sua vida, com o seu tempo, com o seu dinheiro, com o seu casamento, com as oportunidades que você tem, ainda assim você tem a chance de ter boas escolhas. Por quê? Porque Cristo te libertou, Cristo te fez feitura para que você pudesse andar em boas obras. Obras que Ele preparou. Então eu não só sou liberto em Cristo Jesus, como também em Cristo Jesus eu tenho a chance de tomar decisões baseadas na palavra que vão me gerar bons frutos. Amém? Amém. Então, se eu, Kainan, sou refém das minhas escolhas e eu quero ter boas escolhas, boas decisões e boa direção, eu preciso olhar com clareza e entendimento o que a palavra fala, o que Deus fala, o que Deus diz sobre aquilo ali. No Antigo Testamento, as pessoas elas não tinham a oportunidade de escolher o que elas queriam fazer. Por quê? Porque elas eram refém dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas paixões. Aí de repente você deve pensar, ué, mas eu também sou. Esse bate o pensamento na hora, não tem filtro nesse corpo. Que falou, sentiu, agiu, deu vontade, não é fácil. Porque você ainda escolhe viver como um escravo. Quando você entender com clareza e com entendimento aquilo que a Bíblia fala e trazer a água da palavra para que purifique a sua vida, você não será mais refém das suas paixões e dos seus desejos. Por quê? Porque você está cheio da palavra, você vai olhar, não, essa paixão não combina não. Esse desejo não, aqui não. E aquele desejo ele se submete ao seu controle. Olha o que ele fala no capítulo 13, exatamente naquilo que nós acabamos de ler. Olha o que ele diz. Olha só, versículo 18. Vamos encurtar a história. Para poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Essa expressão, quando ele fala poderes perfeitamente compreender com todos os santos, no versículo anterior ele fala, olha, eu oro para que vocês sejam corroborados pelo poder de Deus no seu espírito. E o que é essa expressão corroborados? Ele está dizendo assim, eu oro para que vocês sejam fortalecidos no homem interior de vocês. Então, gente, olha com clareza.
sou salvo, eu recebi a Cristo, mas ainda assim existe uma obra que é muito grandiosa a ser feita na minha vida. Então, se você é campeão, que acha que entendeu a graça e está nadando de braçada, blefando com os erros, blefando com a mentira, blefando com os pensamentos ruins, tu acha que está nadando de braçada na graça? Desculpa, mas tu está cego. Se você ainda negocia entre lá e cá, irmã, se você ainda brinca com algumas coisas, você não entendeu nada da graça. A graça revelada te ensina. Você necessita ser corroborado, ajustado pelo Espírito no teu homem interior, para que você possa compreender qual seja a largura, a profundidade, o comprimento e a altura do amor de Deus. Amém. Sabe o que ele fala sobre compreender? Sabe qual é o significado de compreender? Não é compreensão intelectual, mas é uma experiência. Igreja, desperta. A Bíblia jamais vai ser um livro para uma compreensão intelectual. Ela é sim uma experiência. Eu compreendo intelectualmente, eu me renovo intelectualmente, e eu transfiro isso para as minhas obras, eu transfiro para as minhas palavras, eu transfiro para a minha forma de pensar, igreja. Se não for dessa forma, não faz sentido. Se você trata como um livro de receita, a qual você lê e show de bola, mas não tem nada a ver com a sua vida, não larga. Não faz sentido. Não faz sentido. Nós precisamos entender que a Bíblia, ela é sim um livro revelado. Amém. E eu preciso entender, Deus, o que o Senhor quer me revelar? O que o Senhor quer me ajustar? O que o Senhor quer me limpar, Senhor? O que eu preciso? Onde está? Onde é que está o negócio? Onde é que está o erro? Porque se de repente você ainda não tem a sensação de que você precisa ser mudado, transformado, tu precisa ser corrigido, eu te falar, tu está viajando na maionese? Todo cristão, ele tem que ter um senso de urgência pela sua própria transformação. Caramba, mas por quê? Porque ele fala isso aqui. Ele fala sobre o amor de Deus, aí ele começa o capítulo 4, e eu quero que você passe comigo no capítulo 4, olha só, aí ele começa a falar sobre várias coisas, aí eu quero que você leia comigo, eu vou ler para você o seguinte, vamos ler a partir do versículo 10, 4:10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, outros para evangelistas, e outro para pastores e doutores, querendo o quê? O que, igreja? Repita comigo. Aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Olha só, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Só aí ele fala, tu és salvo pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus para que vocês não se gloriem, mas ele preparou boas obras, para que essas obras você ande nela, certo? Aí eu oro por vocês, para que vocês conheçam a Cristo, no vosso homem interior, na altura, na largura, na profundidade, para que vocês tenham a experiência de viver a Cristo. E por que tudo isso acontece, Fernando? Capítulo 4, versículo 10. E tudo isso acontece visando o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Nós. Então a Bíblia, antes de tu nascer, ela já falou o seguinte: tu já nasceu com problema. Tu já precisa ser aperfeiçoado. Então esse papo de que eu não preciso ser aperfeiçoado, né? A minha vida está muito boa, os meus frutos são muito bons, eu ganho muito dinheiro, minha casa está tudo certo. Tu acha mesmo que não precisa ser aperfeiçoado?
Então vai para o seu direto. Fale curva. O quarto secreto da idade. Todo mundo tem um senso de urgência, de transformação. E quando você entender que cada um tem a vida que merece, de repente o merecimento está ruim, o merecimento está desgraçado, as coisas estão meio difíceis, porque você ainda não ligou o senso de urgência e de transformação. Precisa mudar, velho. É fruto ruim, é dificuldade, é problema. Bateu aqui, sai problema, bateu aqui, é palavra torpe, bateu aqui, é inimizade, bateu aqui, é fofoca. Não dá mais. Não dá mais. Aperfeiçoamento. E naturalmente cada um vai ter a vida que merece. Na sua vida vai começar a ser um pouco diferente. Por quê? Porque você está sendo aperfeiçoado. Aí ele fala o seguinte: você quer ser aperfeiçoado? Quem quer ser aperfeiçoado aqui? Amém? Aí ele começa o versículo 17. Vai, olha aí comigo, versículo 17. Aguenta o rojão. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentimentos, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza de coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que os tendes ouvido e falado nesses ensinamentos, como está a verdade em Cristo Jesus. Versículo 22: que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Espera aí, olha para mim. Olha só, quem é que se vamos dizer o que é a palavra certa, né? Quem é que vai se despojar do velho homem? Quem? Quem é que tem que se despojar do velho homem? Nós. Pode sim para o peito e falar assim: eu. Se você não tem a obrigação com você mesmo de se despojar do velho homem, você não vai experimentar as bem-aventuranças do novo homem. Aí tu está aí achando: eu estou na graça, eu quero bem-aventuranças. Cadê a multiplicação daquele negócio lá, falar da Bíblia? Passando, virando, está igual, mano. A sua língua de repente está igual, mulher. Por quê? Porque você ainda não entendeu que existe um processo de salvação na sua vida. O que eu te falei alguns minutos atrás? Você foi salvo em Cristo Jesus, liberto, curado, livre, para ir e dar frutos. Aí tu vai, só que tem um processo a ser feito, e esse processo passa pela sua capacidade de decisão, de se despir do velho homem, para que o novo homem que foi corroborado no seu espírito, em Efésios capítulo 3, ele ganhe força em você, e ele renasce, ele nasce, ele ganha força dentro das suas decisões. Mas isso é uma decisão única, exclusivamente sua. Quer ser salvo e viver como não salvo? Está tudo certo, só que não reclama com Jesus. Quer botar a mão nas coisas e de repente não tem clareza? Não reclama com Jesus, não faz oração dizendo: por que Deus? Seja sincero com você mesmo. Tu quer ir para o céu, mas quer viver como o mundo vive, e está tudo certo, só que você é refém das suas escolhas. O rojão vai vir. Não, mas essa palavra é um pouco pesada. Então vamos lá, vamos falar de Bíblia então. Vamos lá. Vamos voltar no 22. Que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito e do vosso sentido, e vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixei a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Uau! Amém. Não dê lugar ao diabo. Uau! Se ele diz que a gente pode dar lugar, é porque a gente pode dar lugar. Amém? Vamos lá, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom,
para que tenham que repartir com os que tiverem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para o que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada entre vós. Antes, sejam para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Versículo 1 do capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andei em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição, toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem torpeza, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis que nenhum fornicador, impuro, avarento, idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai, pois, como filho da luz. Aleluia. Se ele fala, andai, pois, como filho da luz, é porque existe a possibilidade de eu estar na luz e escolher estar vivendo nas trevas. Existe essa possibilidade. Então eu quero nessa noite, com muita clareza, baseado nesse ensino, que você faça uma leitura única e individual da sua vida, em todo o processo que Deus ele quer fazer nessa noite no seu coração. O processo de mudança divina começa pelo reconhecimento e pela necessidade da transformação, do conhecimento, da mudança, do ensino, da correção, de abrir o seu coração, de conversar, de ser ensinado, corrigido, exortado, de pedir direção, de pedir sabedoria e falar: cara, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais essa vida para a minha casa, eu não quero mais essa vida como jovem, eu não quero mais essa vida, eu quero mudar, eu preciso de ajuda, eu quero ser ensinado. Você precisa entender isso com clareza essa noite. Amados, é impossível a gente acreditar que a palavra de Deus não tem poder suficiente para curar qualquer doença que você possa ter hoje no seu coração, na sua identidade, na sua alma, qualquer disfunção na sua forma de pensar ou de ver a vida. Mas Senhor, por que isso não está acontecendo com clareza? Por que a minha vida de repente não está indo da forma como eu achei que deveria ir? É simplesmente pelo fato de você escolher tomar decisões a qual de repente você está escravo hoje. Você é escravo das suas escolhas, você é escravo das suas decisões. E eu vou falar uma coisa bem básica para você, na mesma passagem, de repente isso vai dizer muita coisa para você. Nós estamos nessa igreja há aproximadamente 10 anos. E quando o apóstolo Paulo, isso é a Bíblia pura, dificilmente, conhecendo um pouco das pessoas que estão aqui, eu vi uma pessoa que não desfrutou de boas coisas em Deus, que não estava aqui submergido nas coisas, vivendo, querendo aprender. Eu vou falar das mulheres, por exemplo, que estão sempre no culto anotando as coisas, estão ali querendo, quero aprender, quero saber. São mulheres que estão ali com o seu coração aberto, amém, mulheres? Quero me encher de Deus, eu quero mudar a minha casa, eu quero mudar o meu lar, eu quero pregar a palavra, estou cansado disso, estou cansado daquilo, estão querendo. Aí quando o apóstolo Paulo ele fala sobre isso, né? Sobre as impurezas, sobre as mentiras, sobre abandonar, sobre vestir do novo homem, ele não só fala que você deve fazer isso, mas como também ele te dá a solução do problema. Que seria muito fácil ele falar o seguinte: não faça, mas qual é a solução? Não faça como? No capítulo 5, no versículo 18, para você
e de repente se sente um pouco suscetível, para você que se sente fraco na fé, para você que acha que está precisando de algo novo, olha só, versículo 18: e não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Olha para mim, enchei-vos do Espírito. Aí você acha que ele fala assim, enchei do Espírito como, Cainan? Jejum 7 dias, monte 12 e deixa a barba crescer. Não dá resultado, te digo isso. Mas enchei-vos do Espírito é como se tivesse 2 pontos ali. Como é que se enche do Espírito? Falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Olha só, ei! Quando ele fala enchei-vos do Espírito, é como se ele falasse enchei-vos do Espírito. Ei, turma, anota aí, como é que vocês vão ser cheios do Espírito? Para ti, mulher que é carnal, para ti, homem que é carnal, para ti que tem dificuldade de viver em Deus, eu vou te ensinar agora. 2 pontos: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aleluia. A primeira atitude que ele fala para quem quer ser espiritual começa aqui, ó. Amém. Boquinha. De repente para ti, ó, que fechado. Para um pouco. Mas é muito interessante que ele não fala sobre falando sobre salmos, hinos e cânticos espirituais para a igreja. Ele não fala, vamos sair falando para todo mundo aí, o Senhor, ele não fala. O que ele ensina? Salmodiando e cantando ao Senhor no vosso coração. Aonde, igreja? Coração. Aqui, ó. É aqui. É salmo, é hino, é cântico aqui, ó. Coração, 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 coração. Então eu não posso acreditar que eu vou ser cheio espiritual e se na minha boca cair, essa boca aí, não tem como. Se tu tem a escolha de sentar na roda do escarnecedor lá e ficar, porque eu lá fiz isso, eu lá tirei tanto de lucro lá roubando ciclano. As conversações corrompem os bons costumes. E quando o apóstolo Paulo ele vai chamar a igreja de Corinto de imatura, de menina, de infantil, o que ele fala para a igreja? Vocês são meninos, vocês são crianças e vocês são infantis diante de Deus. Por quê? Porque no meio de vocês há contenda, divisão e gritaria. Então você que não tem controle da língua, menino, menina, você que vive na base da confusão, você que não tem habilidade com as suas palavras, menino, menina, a base de confusão, você não vai subir no próximo degrau, para que Deus faça tudo aquilo que tem que ser feito. Aqui não entende, mas tu és refém das tuas escolhas, que tu não entendeu ainda. Tu é refém do que você fala, você é refém do que passa no seu coração. Eu quero ser espiritual, eu estou indo na oração, cara. Eu vou na oração toda terça, para a pastora Sabrina, cara. Ela já orou na minha cabeça 3 vezes, derramou óleo ungido, mas o negócio não sai. Não sai porque você sai da oração aqui, você cai no espírito, levanta na carne, essa cabeça lá na casa do chapéu. Ei, acorda, desperta. Aleluia. Tira as escamas dos olhos. Para de tratar com brincadeira aquilo que Cristo tratou com seriedade, que era a sua vida na cruz do Calvário. Então a transformação, a renovação, a mudança de vida, ela vai acontecer na sua vida, porque a palavra promete isso. Então, se eu cumprir exatamente o que está aqui, falando entre vós, com salmos, anos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no meu coração, dando sempre graças a Deus por tudo, o nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros em temor ao Senhor. Ele fala de submissão, ele fala de palavras, ele fala de cântico interno, ele fala de meditação. Meu irmão, a receita do bolo está aqui. Se eu sou você, eu faço questão de decorar esse versículo essa semana. Amém. E depois ele dá o segredo da felicidade de todo homem. Vós mulheres sujeitadas ao vosso marido.
Brincadeira, você deixou uma parte. Sabina já vai tocar o tamanho. Mas, enfim, para que possamos encerrar com clareza. De repente a sua vida ela não está onde você queria que ir, na estação que você sonhou. De repente você ainda é refém de alguns problemas, você ainda é refém de algumas escolhas, e é porque você ainda não entendeu que existe uma obra da salvação a ser feita na sua vida. Amém? Amém? Queria chamar o louvor aqui à frente. Sabe, eu acredito que nós somos reféns das nossas escolhas e podemos experimentar uma vida ruim, mesmo sendo salvo em Cristo Jesus. Kainan, eu posso ir para o céu, ser salvo e viver nessa terra como alguém que não é salvo? Pode. E de repente essa seja a maior dor que você vai carregar na sua vida se você não entender isso. Porque você está aqui hoje recebendo essa verdade com clareza. E de repente para você amanhã, isso aqui não vai fazer sentido mais nenhum. Ou de repente para você isso aqui vai mudar a sua vida. São escolhas que você vai fazer com essa palavra. Agora, por mais que eu possa tomar decisões baseados no meu erro, na minha paixão, nos meus pensamentos errados, eu acredito que ainda Deus ele pode te dar sabedoria no dia de hoje para ajustar as coisas. A sabedoria, ela é gratuita. Todo aquele que busca encontra. Amém? Então, se de repente você chegou nesse lugar angustiado, amargurado, orando e perguntando os porquês de alguns erros, problemas, dificuldades, tempestades a qual a tua vida acabou entrando, eu acredito que existe uma sabedoria divina preparada para você essa noite. Amém? Fique de pé no seu lugar. Enquanto o louvor vai ministrar essa canção, eu quero que você entenda que eu não sei Deus nesse momento. Amém? Nós não precisamos fazer força nenhuma para que você ore, você busque a Deus, mas cara, é senso de urgência, amém? É senso de urgência, amém? É senso de você abrir o seu coração, de você falar: Deus, eu estou aqui, eu estou daquele jeito, Pai. Eu cheguei nessa casa, Deus, eu estou quebrado, angustiado, Senhor. Eu cheguei nesse lugar, Pai, com o meu coração um pouco fora do eixo, Pai.